Não é possível. A física não permite. Nunca provaram nada contra mim. E não vão provar. Você é safado. Você é moleque. Você é safado. Você é moleque, você é safado. Vamos baixar a bola. Você é moleque safado. Salve, rapaziada. Estamos aqui mais uma vez, episódio 3 do podcast A Turma do Deixa Disso, combatendo a mesmice dos programas esportivos brasileiros. Hoje, essa semana não tivemos jogos, né? Infelizmente tivemos data FIFA, que iremos falar daqui a pouco. Mas mesmo assim nos dá tempo de falar de outras coisas, outros assuntos que também são pertinentes ao futebol. E a gente não fala só de dentro de campo, né, Matheus? A gente também fala de todos os bastidores e tudo que envolve o jogo. Com certeza. Henrique, seu alô aí pra gente. Fala aí, rapaziada. Boa noite a todos. E vamos embora para mais um programa. Marcelo, como é que foi o final de semana? Fala galera, boa noite. Dia muito importante, né? Nosso segundo tá diferente, mas muito importante. E vamos discutir vários assuntos ao longo do nosso podcast. E por último, Sérgio, hoje com a camisa do Liverpool. Primeiro é que eu tô odiando esse podcast que tem que ver jogo Botafogo. Isso é horrível. Então, estamos aqui sendo forçados com os olhos doendo, mas seguimos firmes no nosso terceiro episódio. É isso. Deixe seu comentário. Ainda não temos nosso primeiro hater, então seja nosso primeiro hater que a gente vai lembrar de você para sempre. Fala aí sua crítica. A gente não tá aqui para agradar a todos. A gente tá aqui para colocar o dedo na ferida. Então a gente quer haters. Exatamente. Isso aí foi muito bem colocado. Obrigado, eu tô treinando. Vamos então para o nosso primeiro assunto. Como a gente não teve a maioria dos estaduais essa semana, né? Tivemos o Gauchão aí, acho que a Copa do Nordeste, mas não tivemos nada aqui no Rio porque houve data FIFA. Marcelo, tivemos uma data FIFA com a seleção convocada por Ramon Menezes, time que não era nem o time da Olimpíada, não era o time principal, não era os jogadores da Europa. Um jogo totalmente sem sal. Acho que o jogo do Brasil, eu tenho menos interesse em assistir Brasil e Marrocos do que Macaé e Duque de Caxias pela Série B do Carioca. Mas enfim, seu parecer, você assistiu o jogo. E também, né, a gente falou do Ramon. Tem um burburinho rolando aí na CBF que o Ancelotti seria o principal alvo da CBF, né, para ser o próximo treinador da seleção. Mas tem Jorge Jesus correndo por fora, né? Tem o Júlio César foi lá meio que negociar com ele. E aqui no Brasil também se fala de Diniz e Abel Ferreira. Para você, quem seria o melhor para a seleção? Bom, primeiro falando sobre essa data FIFA, é um pé no saco, né? Fim de semana sem futebol, o fim de semana passa mais devagar. O jogo do Brasil em si foi horrível de se ver. O Andrei é um baita prospecto, porém estranho ele ter sido titular logo de cara. E logo depois surge a notícia de que ele contou pontos para tirar o visto automático para jogar a Premier League. Então a gente já começa a ver que não é só futebol, né? Tem politicagem, tem muito mais ao redor disso. O meu favorito para a seleção, como você perguntou, é o Ancelotti. Porém, hoje eu estava lendo algumas notícias que já tem um dificultador, porque, se eu não me engano, ele quer permanecer no Real Madrid. Então, já não sei se seria o principal foco da CBF buscar o Ancelotti por conta desse empecilho. Então, vamos aguardar. São nomes que me agradam, tanto o Jorge Jesus quanto o Diniz, mas eu ainda prefiro o Ancelotti, por tudo que ele já conquistou, por tudo que ele continua conquistando ainda no futebol. Henrique, para você, muito se fala do Jesus, né? Ele teve realmente um trabalho espetacular no Flamengo em 2019, porém, antes e depois disso, nunca teve muito destaque na Europa, né? Diferente do Ancelotti, que desde o Milan lá em 2007 e até hoje o cara vem colecionando Champions League e campeonatos nacionais. Aqui no Brasil o pessoal também está empolgado com o Diniz, com o trabalho que ele vem fazendo no Fluminense. Mas o meu favorito, se tivesse que escolher alguém aqui do Brasil, seria o Abel, porque o cara simplesmente ganha tudo. O cara já provou que é bom em ponto corrido, em mata-mata. O
Ele faz boas estratégias quando vai jogar a Libertadores. Aquela final contra o Flamengo, ele foi assim... Armou um nó tático pro Flamengo e conseguiu a vitória. Pra você e também... sejamos sinceros, né? Com um time menos qualificado que o Flamengo. Exatamente. Ele não tem o melhor time, mas mesmo assim, todo ano ele levanta algum caneco. Pra você, qual seria o melhor técnico? Cara, então, eu falando particularmente do Ancelotti, eu sinceramente também nem sei se viria pra cá pro Brasil, porque eu preferia continuar falando espanhol. E falando do Jesus, ele é o técnico de um único bom trabalho, onde as viúvas aí do Jorge Jesus, os flamenguistas, continuam defendendo ele até hoje. Então, eu também não chamaria ele para ser técnico. Para mim, o melhor, dado o cenário, seria também o Abel, muito por conta do que ele já provou ser e já provou do que é capaz. Como você bem falou, ele ganhou diversos títulos com o Palmeiras em diferentes ocasiões, tanto pontos corridos quanto mata-mata, e com um time que muitas vezes a própria torcida já ficou questionando. Por ser muito novo, por diversas vezes a tia Leila não contratar, e mesmo assim ele consegue ainda ter um time bem consistente e deixa a torcida segura. Então, para mim, eu apostaria no Abel Ferreira. E só um rápido protesto, tá? Apesar de eu gostar do Ramon Menezes, principalmente porque ele já jogou no Vasco, eu acho uma tremenda palhaçada que a CBF fez de colocar ele como o técnico interino. Beleza, ele veio do Sub-20 e tal. Geralmente, quando a gente não tem um técnico no profissional, a gente sobe o técnico do Sub-20. Mas fazer isso com a seleção brasileira não existe. E só queria pontuar isso aí. Beleza? Com certeza. E assim, a gente fala muito entre a gente, né, que o Brasil não faz amistosos com seleções relevantes, né? São sempre aqueles jogos lá com Coreia do Sul, Japão, ou algum time da África. E o Marrocos... Alguma seleção mequetrefe. Exatamente, só que o Marrocos, né, indo em contramão disso, foi quarto colocado na Copa do Mundo. Então realmente seria um jogo que seria um bom teste para o Brasil, só que dessa vez que o jogo foi marcado, a seleção não tinha técnico, não tinha time, o Neymar tá machucado. Então, assim, foi um desperdício da CBF esse jogo. Matheus, seu comentário sobre isso também, se quiser falar sobre o próximo técnico. Realmente, assim, a primeira coisa é que essa data FIFA, a gente já reclama da data FIFA naturalmente quando é um jogo que vale alguma coisa. Isso é um ponto. Agora, uma data FIFA, onde você joga sem valer absolutamente nada, sem propósito nenhum, é algo absolutamente bizarro, na minha visão. De fato, a seleção que a gente enfrentou foi até uma boa seleção, né? Comparado com aquilo que a gente está acostumado a enfrentar antes dos ciclos de Copa do Mundo, enfrentar o Marrocos, que foi uma seleção que foi muito bem na última Copa do Mundo, foi até positivo nesse sentido. Mas a gente levou uma seleção que, sinceramente, não serve para nada. Essa convocação, feita por um cara que não tem futuro na seleção brasileira, como o Henrique bem pontuou, assim, o Ramon. Não posso dizer que ele é um técnico ruim, não é essa a questão. Mas ele é um técnico que nunca foi testado de maneira minimamente séria para estar dirigindo a seleção brasileira. Então terceirizaram lá a seleção brasileira, botaram o Ramon na beira do campo e jogaram numa data que, na minha visão, não precisaria ter jogado. Para quê que vai jogar? Matheus, vai levar os... E um ponto, né? É que, além dele só tá fazendo um bom trabalho no Sub-20, ele não fez nenhum bom trabalho no profissional. Não tem histórico nenhum. O possível trabalho foi no Vasco, ele começou muito bem, que a gente se iludiu, e eu acho depois que é o foi ladeira abaixo. É o Ramorim. Não tem técnico, não joga. Não tem técnico, não joga. Porque isso não vai servir de parâmetro para nada. Vai vir outro técnico eventualmente, vai colocar outra seleção. Então, assim, fica muito aquela sensação de que é uma politicagem barata, porque teve a questão do Andrei, que o Marcelo pontuou muito bem, né? Que é um jogador lá que conseguiu pontuar para jogar a Premier League. Aí tem a questão de você chamar alguns jogadores que podem valorizar pelos seus clubes. Então, por exemplo, o André foi chamado pela primeira vez, isso obviamente valoriza o jogador. Então, pensando no contexto do Fluminense, por exemplo, é bom. O cara foi chamado para a seleção brasileira. Mas pensando no contexto da seleção brasileira, é algo totalmente inútil e inexpressivo. Então, assim, é uma dessas bizarrices que a gente não consegue entender, que envolvem a seleção brasileira,
e que tira completamente a vontade do brasileiro de assistir essa seleção. Né? Porque eu já não tenho mais vontade de assistir a seleção brasileira há muito tempo. A gente assiste na Copa do Mundo, porque na Copa do Mundo é a Copa do Mundo, é o evento de futebol, o maior evento de futebol, o maior evento esportivo do mundo, vamos colocar assim, né? Fora as Olimpíadas que tem várias modalidades, obviamente, né? Mas de futebol é o maior evento. Muito legal de assistir, maravilhoso, com várias críticas também, mas esse ciclo, né, que a gente chama entre as Copas é um negócio insuportável. A seleção brasileira fica jogando com um monte de seleção mequetrefe que tem aqui na América do Sul, que não testa ela pra nada, né? Então ela geralmente vai muito bem nas eliminatórias, como foi muito bem nas últimas eliminatórias, mas quando chega nas quartas de final de uma Copa do Mundo, toma ferro para qualquer seleção que a gente pode dizer aí, até as do patamar médio. Que, na minha visão, hoje a seleção brasileira ela não tá mais num patamar, não tá na primeira prateleira mais de seleção mesmo. A gente, como brasileiro, e muitas vezes até os próprios estrangeiros acabam considerando sempre a seleção brasileira porque é campeã. Porque ela ganhou 5 vezes e porque a gente produz um volume de jogador talentoso absurdo mesmo. Né? Mas falar que a seleção brasileira ainda é uma seleção de prateleira de tudo é mentira. Porque se você pegar o desempenho das últimas Copas, é ridículo. Então a gente tem perdido para seleções como Bélgica, a gente tem perdido para outras seleções que, com a Croácia, por exemplo, e a gente simplesmente não consegue passar dessa fase de seleções que são muitas vezes taticamente bem armadas ali, mas que tem um elenco muito inferior. Né? Então, assim, a gente vive um pouco essa ilusão, né? E que tem a questão de quando chega perto da Copa do Mundo, todo mundo se empolga, né? Todo mundo quer, obviamente, torcer pro Brasil, mas no geral os brasileiros eles vivem a fantasia de que a seleção é uma seleção top do futebol mundial. Mas os fatos mostram algo totalmente diferente disso. Eu acho que ter sido eliminado mais uma vez por a seleção como a Croácia é a prova cabal de que a gente não tá mais no topo. E tudo contribui, e disso precisa ser... Tudo contribui. O Brasil não joga mais no Brasil, joga muito pouco. Aqui, os jogadores que são convocados estão na Europa, então assim, não tem mais aquele apego de ver o cara do seu time jogando pela seleção. A verdade é que você perdeu a conexão entre a seleção brasileira e o torcedor brasileiro. Sim. Você não tem mais essa conexão. Então, não tem mais aquela sensação de pertencimento. Antigamente, a gente ainda conseguia olhar para os jogadores que estão na seleção e, de alguma maneira, eles representavam o povo. Tinha a questão do samba, que tipo, eu não sou nada contra isso, acho que é legal levar a cultura brasileira. Isso faz parte da nossa cultura, isso é ok, né? Mas a questão é que a gente não consegue mais ver isso. Aí tem uma série de fatores que a gente poderia discutir que sairia muito da pauta do assunto aqui. Né? A questão, a Neymar dependência, entre aspas, foi criada nos últimos anos, que é extremamente problemática, na minha visão. Então a gente fica bajulando um jogador que nem é o principal jogador da seleção brasileira. Se você olhar na última Copa do Mundo, o principal jogador da seleção brasileira foi Vinícius Júnior, não foi Neymar. Mais uma vez ele não conseguiu decidir, mais uma vez ele não fez nada. Né? Então, assim, é isso. A seleção brasileira ela perdeu essa conexão. Eu acho que muita gente, eu posso falar por mim, mas acredito que muita gente não se sente mais representado por essa seleção brasileira. E, de fato, isso tem um custo. Agora, as questões que você falou são pertinentes também. O Brasil não joga mais no Brasil. Né? Então, foi fazer essa data FIFA, foi jogar com o Marrocos lá no outro lado do mundo. Entendeu? Quando muitos jogadores que foram convocados para essa seleção, por exemplo, estão jogando aqui. Né? Você tem os jogadores que estão jogando no Brasil. Então, são coisas meio difíceis de entender, mas que a gente coloca, obviamente, na conta da politicagem mesmo. E essa politicagem deixa o torcedor de saco cheio, cara. Porque ninguém vai ligar a televisão sábado para ver uma seleção bizarra, comandada por um treinador bizonho, jogar contra o Marrocos, entendeu? Num jogo que não vale absolutamente nada. Isso vai, obviamente, minando essa relação que existe entre a torcida e a sua seleção. Então, hoje, embora o futebol latino-americano, né, seja muito caracterizado por essa questão da proximidade do torcedor, da nossa forma de torcer, que é muito legal, que é, para mim, 1000 vezes melhor do que a forma europeia, por exemplo, de torcer, ou estrangeiro em vários lugares. Mesmo assim, a gente conseguiu chegar num patamar onde a gente perdeu completamente essa conexão com a seleção brasileira. E a gente até vê algumas outras seleções na América Latina diferentes. A Argentina, por exemplo, é completamente diferente. Seleção completamente, muito identificada com o seu povo. A gente pode discutir a questão do Messi, tal, etc e tal. Mas o fato é que a seleção brasileira perdeu isso. Então essas datas FIFA, obviamente, se tornam insuportáveis, né, cara? Porque você deixa de ver o futebol que interessa, que é o futebol do teu time, que é o que realmente movimenta o mercado de futebol no Brasil. E você tem que ficar
acompanhando esse tipo de jogo absolutamente impertinente e chega a ser até constrangedor. E Sérgio, para você, você também vê o Brasil como uma força agora no segundo escalão, futebol mundial. A última vez que o Brasil derrotou um europeu no mata-mata de uma Copa do Mundo foi quando foi campeão em 2002. De lá para cá foram 4, 5 eliminações seguidas aí para europeus. E se sim, quem seria o melhor técnico para tentar reverter esse quadro? Então, reflexo disso é essa bagunça que está acontecendo agora. Se a gente for ver uma sequência de fatos que provam que realmente está todo mundo muito perdido. A gente sempre cobrou um amistoso um pouco mais forte, mas não fazia sentido ser dessa vez o amistoso mais forte. Já que era para testar uma galera nova, botava um amistoso mais fraco para conseguir, para esses jogadores que não tem tanto cruzamento, conseguir fazer uma partida melhor e tal. Pegou uma seleção que era bem arrumadinha, só mudou um cara em relação ao que estava na Copa, a seleção que foi 4º lugar na Copa do Mundo. Então, eu acho que é realmente escolha errada de amistoso, escolha errada de data. O técnico, para mim, até que é o menor dos problemas, já que não tem meio que a lógica ser o cara do sub-20. Não via... Por mim não teria jogo, mas já que teve, tinha que ser o Ramon mesmo. A convocação, eu acho que ele não levou os melhores. Ele falou que montou o time para ganhar. Mas, não faz muito sentido deixar de fora o Martinelli, deixou de fora o Bruno Guimarães, deixou de fora o Pedro para levar o Yuri Alberto, o Gabigol ficou de fora. Então, cara, ele não levou os melhores que estavam disponíveis. Então, será que ele queria ganhar mesmo? Será que foi essa questão do Andrei? Eu acho que o Andrei tem que ser convocado, sim. Eu acho que no futuro, nesse ciclo olímpico, ele vai participar bastante. Mas, cara, a gente sabe que o Rony não vai seguir na seleção. A gente sabe que o Yuri Alberto dificilmente vai seguir na seleção. Então, acho que as escolhas dele foram muito estranhas, assim. E isso reflete muito esse posicionamento de que o Brasil não se coloca mais entre os favoritos, cara. Se a gente for ver as recentes eliminações, o Brasil consegue sobrar aqui na eliminatória da Sul-Americana. Mas quando é testado contra adversários da Europa, até adversários que não são da primeira prateleira, a gente não está conseguindo desempenhar bem. Então, acho que realmente a gente não está nessa prateleira mais de favorito. A gente acaba chegando por conta dessa ilusãozinha da eliminatória sul-americana. Mas acho que tem que mudar muita coisa. O técnico, eu preferi o Ancelotti, mas eu tô achando que ele não vem, né? Pelo que tá desenhando aí. E acaba sendo uma escolha difícil. E até reforça de novo essa bagunça, porque a gente vê que os técnicos são dados, não tem nada a ver um com o outro. O perfil de cada técnico é muito diferente. Se eu for ver o Diniz com o Abel Ferreira, cara, não tem nada a ver um com o outro, cara. Tu vê um cara que precisa ali de um tipo de treinamento diferente, um cara que o Diniz precisa muito mais do dia a dia, que o Brasil não teria, que é a convocação uma vez ou outra. Aí o Ancelotti já é bem diferente também do Abel Ferreira, o Jorge Jesus diferente de todos. Então, até na escolha, a gente vê que não tem um padrão bem definido. E não é animador o cenário. Se você for ver na Europa, esses jogos que estão rolando agora são muito mais atrativos, porque eles valem realmente alguma coisa, que eles estão valendo agora a classificação para a Eurocopa. Então, são jogos que têm mais apelo, jogo que é um futebol melhor desempenhado. E aqui já é chato quando tem eliminatória da Copa. Quando tem um amistoso do Brasil, então, eu acho que quase ninguém viu isso. Só que, pela primeira vez, estão conseguindo adequar o calendário à data FIFA, né? Então, apesar de ser uma merda você não ver o jogo do teu time, pelo menos você não vai jogar uma final ou algum jogo importante com algum desfalque, né? Importante dessa vez, porque teve um monte de convocado que joga no Brasil. Então, pelo menos nisso foi certo. Mas, porra, é uma merda. Data FIFA é chato pra cacete, pra apostar é ruim pra caralho também. É tudo ruim, meu irmão, não tem como. Então... Prejudica a economia. Aí não dá. Prejudica a economia. Ela salva meu dinheiro, mas prejudica a economia. Então, irmão, não dá. Só que aquilo. O cenário não é animador? Não é. A convocação em si tem um monte de ponto crítico mesmo. E vamos ver como é que vai ser esse ciclo. Acho que o Ramon também tem um ponto que ele vai disputar o Mundial agora, sub-20, né? Então acho que a convocação também teve muito isso para dar cancha para esses moleques aí. O Vitor Roque, o Arthur, o Andrei. Eu acho que é uma forma também de dar uma moral para eles. Mas eu acho que a seleção brasileira tem que testar, é um novo ciclo, mas que você leve os melhores disponíveis
e vai testando um ou outro. E não da forma como foi. O Andrei jogou uma Série B só até hoje pelo Vasco e foi bem no Mundial, no Sul-Americano, Sub-20. Então, acho que teve muito ponto aí que realmente a discussão é bem grande. Mas eu queria olhar rapidinho, só complementar que o comentário que o Sérgio fez foi muito pertinente. A seleção brasileira não tem uma ideia, ela não vai escolher o técnico baseado na ideia de jogo, não é isso. Ela vai escolher o técnico baseado nas opções que ela teria condição de ir lá e pegar. Se eu pudesse dizer qual desses seria o melhor para a seleção brasileira, eu também apostaria no Ancelotti, pelo currículo do cara e porque eu acho que a seleção brasileira precisa, de alguma maneira, de alguém com mais bagagem, vamos dizer assim, porque ela tem um problemão que se chama Neymar lá. Então, isso é um problema, né, para o próximo ciclo de Copa. E talvez o Ancelotti seja o cara mais adequado nesse sentido, porque é difícil bater de frente com o cara. Primeiro, porque ele geralmente faz uma boa gestão de grupo, os jogadores geralmente gostam dele. Segundo, porque ele ganhou muita coisa, né? E, cara, sinceramente, assim, se fosse para olhar pro Brasil, não tem outro sem ser o Abel Ferreira. Eu acho que Diniz é devaneio. Diniz, ele nunca ganhou nada, cara. Essa é a verdade. Eu torço pro Fluminense, eu gosto do trabalho dele. Acho que o trabalho dele é louvável. Acho que ele é um técnico de muito potencial, que faz diferente da maioria, que sai do marasmo que a gente tem aqui, que levou, por exemplo, a essa situação da gente ter que buscar um estrangeiro, né? Porque os técnicos estrangeiros hoje são muito melhores mesmo, principalmente para jogar com esses times da Europa, porque entendem qual é o estilo de jogo que eles fazem, e a gente está muito defasado aqui no Brasil em relação a isso. Mas, pensar em Diniz para a seleção brasileira hoje, cara, para mim é uma loucura. Você tem uma grande chance de queimar um cara que para mim tem potencial para um dia chegar lá, mas que não tá nem um pouco pronto ainda. Mas é o que escancara a qualidade baixíssima dos nossos técnicos. Com certeza. Vê um cara que não ganhou nada até hoje de relevante, é o cara que, ao meu ver, entre os brasileiros, seria a melhor opção. Tanto que eu acho que daqui a um tempo, eu acho que vai ser ele, daqui a uns anos. Eu acredito que ele já está evoluindo muito em relação àquelas críticas que ele sofria, o esquema dele já mudou bastante, ele está bem melhor do que era. Mas também acho que não é para agora. Eu acho que é muito precipitado. Só que escancara essa realidade de que nossos técnicos realmente ficaram muito aquém. E hoje, até para a gente precisa ganhar uma Copa, a CBF quer ganhar uma Copa também, o brasileiro quer ganhar uma Copa, que estão indo atrás de um técnico que é multicampeão. Senão, cara, eles iam apostar de novo em alguma coisa aí. Na verdade, eu acho que por ter sido eliminado tantas vezes, eles querem um treinador estrangeiro e eles botaram isso na cabeça. Só que realmente as opções não tem nada a ver uma com a outra, né? É Ancelotti por todo o sucesso, o Abel porque tá tendo sucesso no Brasil e é conhecido, e o Jorge Jesus porque também fez um bom trabalho e que é lembrado até hoje, mas eles não têm uma lógica. E também acho um exagero. Sim. Acho um exagero também o Jorge Jesus, porque de fato é o que você falou. O Jorge Jesus a nível mundial, vamos dizer, o Jorge Jesus ganhou muita notoriedade no Brasil, porque ele fez um trabalho muito bom. Um trabalho, assim, eu diria que irretocável, Flamengo. Mas assim, fora da curva. Não tem como você comparar Jorge Jesus com o Ancelotti, entendeu? Não dá pra comparar. É outra coisa. O Jorge Jesus tá encontrando várias dificuldades aí depois do trabalho que ele fez no Flamengo, justamente porque ele não é um técnico desse patamar. E eu acho que é o favorito, hein? Eu acho que... e o Ancelotti, tem mais vontade pra mim, é o técnico fora da curva que a gente tem. Aquele primeiro escalão de técnico, é a primeira prateleira dos técnicos. O restante... Mas assim, como o Léo falou, eu não duvido que a CBF invente, por exemplo, o Jorge Jesus, porque assim, ele seria uma alternativa fácil. O Jorge Jesus assumir a seleção brasileira é ótimo. Ele é o único que o contrato acaba agora, né? Ele tem mais 2 meses de contrato só e o Fenerbahçe não vai renovar porque ele tá indo mal mais uma vez. Então ele vai estar livre no mercado. Eu acho que a questão do Ancelotti depende muito do que vai acontecer com a temporada do Real Madrid, né, cara? Se ele ganhar de novo a Champions League, eu acho que o cenário muda um pouco. O campeonato lá, a Liga, eu acho que ele não vai ganhar, né? Não. Então, assim, se ele perder, por exemplo, a Champions League, ele pode acabar saindo do Real Madrid, aí o caminho, né, em teoria, ficaria muito mais fácil. Mas enfim, eu acho que... Cara, tem que parar com essa ideia de temos que recuperar o espírito brasileiro. E, meu, brasileiro gosta de ganhar. Brasileiro não gosta de ver jogo assim. Brasileiro gosta de ganhar. Então, quando o Brasil ganha, o brasileiro está feliz, o brasileiro é muito mais clubista, o brasileiro liga muito mais para o seu time de futebol do que para
para a seleção. Sem Então, dúvida. essa parada de a gente tem que botar um técnico que vai recuperar a autoestima do brasileiro. Porra, Não, eu acho que isso é bobagem. Isso é um discurso. Eu vejo muito esse discurso em treinadores mais antigos, né? Quem adora falar esse tipo de coisa é tipo assim, o Luxemburgo. O Luxemburgo adora falar isso, porque o Luxemburgo ele não tem mais pauta, ele não tem mais espaço em lugar nenhum, porque ele é um técnico que não tem mais como treinar em um clube grande, né? Então ele vira e mexe, ele aparece falando alguma bobagem dessa. Ah, porque suprimiram a forma do Brasil, do jogador jogar. Cara, o futebol, ele, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: o Brasil sempre teve uma produção de talento muito grande. E os europeus, eles tinham que lidar com isso, porque eles não produziam talento igual a gente. Então eles desenvolveram tática, cara. Eles desenvolveram um método de jogo. E o talento, obviamente, ele faz muita coisa. Mas ele não vai ganhar sempre, e a seleção brasileira é prova disso. Pra mim, a seleção brasileira sempre tem talento. Mas tem talento, nós estamos aquém hoje em dia, também tá muito atrás. Não tem mais Caiu, mas a gente tem, né? Mas é difícil você ter uma seleção, por exemplo, que tinha igual a gente tinha na Copa, o tanto de ponta que a gente tinha bom pra jogar, né? Então a gente tinha Vinícius Júnior, a gente tinha Rodrigo, a gente tinha Antony, a gente tinha Martinelli se quisesse, a gente... Então assim, a gente ainda... Eu acho até que essa geração, ela tá muito talentosa. Ela é melhor que as seleções europeias. Eu acho que foi isso que deu essa falsa sensação de que o Brasil ainda era favorito pra alguma coisa, né? Porque a geração anterior era muito ruim mesmo. A Copa de 2018 eu achava a geração bem fraca. 2014, 2018 foi uma geração bem fraca. Mas eu acho que até a nossa geração atual é boa em talento. Só que os caras desenvolveram formas de jogar e eles ultrapassaram a gente de uma maneira colossal. Então hoje é a gente que tem que correr atrás um pouco disso, né? E o futebol ficou mais físico. O futebol hoje, o preparo físico faz muita diferença. Tudo evoluiu no futebol. Fisiologia, nutrição, preparo físico, etc. E esses caras, eles investiram nisso, porque eles sabiam que eles não tinham muito talento para enfrentar um Brasil da vida. E a gente ficou para trás, entendeu? Então, assim, buscar um técnico estrangeiro eu acho que é a melhor opção, né? No Brasil, esse cara só poderia ser o Abel Ferreira, na minha visão. Fora isso, tem que buscar um técnico estrangeiro mesmo. Porque, como a gente comentou aqui, eu acho que o Diniz também não tá pronto. E pior, eu acho que se o Diniz tiver realmente esse potencial que muita gente acredita que ele tem, eu, por exemplo, eu acho que a gente queimaria ele, colocando ele num ciclo agora. Se ele for bom mesmo, se ele tivesse potencial, cara, pode esperar a próxima Copa, esse próximo ciclo e o outro, que ele vai estar lá ainda para poder dirigir um dia a seleção brasileira. Mas não é agora. Só para fechar esse assunto, se a gente for ver, o Brasil escolheu um amistoso, vai ser só um. Acabou a data FIFA pro Brasil. Uhum. Sobre a dificuldade do aniversário, aí você vê a Argentina vai pegar o Panamá e vai pegar o Curaçao, acho, uma coisa assim. Então, cara, faz muito mais sentido eles voltando agora de título, pegar um time mais fraco para mostrar ali para a torcida deles a taça, não sei o quê. O Brasil que está se reformulando, a gente pega logo dessa vez uma seleção mais forte, não faz o menor sentido. E uma data só ainda. Era melhor realmente não ter a convocação e até se fosse um período para treinamento, sei lá o que fosse. Mas... Sei lá, cara, deixava os jogadores aqui no Brasil treinando com os times deles, então, assim, não sei, qualquer coisa, menos essa palhaçada que a gente viu no sábado aí. A gente falou bastante aqui de seleção, realmente. A Argentina foi mais uma festa, né? Levanta a taça e os jogadores serem homenageados. Mas tinha que ser. Tem que ter mesmo. Com certeza. Tem que ter, certeza. Tem que ter. E mostra bem a diferença, o Monumental lotado, e foi realmente uma cena bem legal de assistir lá na Argentina. Indo pro nosso segunda pauta aqui, fugindo um pouco também do dentro de campo, a gente teve uma notícia aí um tanto quanto empolgante, eu diria, que é o fim da central do apito e o fim do comentarista de arbitragem nos jogos aí, pelo menos da Globo. Eu acho que desde que eu comecei a acompanhar futebol lá nos anos 90 já existia os Sérgio Noronhas da vida, né, José Roberto Wright, que eram ex-árbitros e os caras foram alçados a quase que umas celebridades, né? Os caras realmente manipulavam a opinião pública e tudo que eles falavam lá, se era pênalti, não era, o juiz foi mal, era para expulsar, não era, acabava virando uma realidade, sendo que esses mesmos caras eram péssimos juízes. E vem piorando, né? E vinha piorando, eles conseguiram piorar cada vez mais. Depois do VAR ficou uma bagunça, porque aí o que o cara fala na cabine, o que o cara fala na transmissão, o juiz ainda tá indo no VAR e... Eles pararam, né, com isso, né? Então, só que aí abre muita margem... Porque estavam queimando os árbitros. Abre muita margem pra interpretação, entendeu? Porque o cara que tá no VAR, ele tá vendo a transmissão, então ele pode ouvir o que o comentarista da arbitragem falou e meio que manipular o juiz, entendeu? Em dar certos lances ou não, enfim.
E eu acho que isso também interfere no jogo que é jogado no Brasil negativamente, porque fica muita pressão em cima do cara, o cara que não é um profissional, e essas discussões todas aí acabam prejudicando o futebol. Então, você vê isso como uma notícia positiva também, Marcelo? Não, eu tenho absoluta certeza que é muito positiva, porque desde quando foi implementada a central do amigo, né, quer dizer, a central do apito, perdão, eles vinham piorando. E eles tentaram melhorar esse formato, né, pararam de comentar antes da decisão do árbitro para ver se ajudava, porque no início era ridículo, não tem outro termo para falar, era ridículo, porque o cara da arbitragem falava uma coisa, aí o cara do campo, o árbitro do campo ia lá e dava outra. Aí tu ficava assim, caraca, meu irmão, não é possível que você tá falando isso. Como é que você tá aqui comentando de arbitragem? Então, o que você tem pra me dizer? O que me impede de ir lá e também comentar se você tá falando uma besteira dessa? Então, acho sim, foi necessário, porque não se mostrou útil pro futebol, pro andamento do futebol, não se mostrou nem um pouco útil. E aí foi o que você disse. A gente transformou ex-árbitros que não eram lá essas coisas em grandes coisas, em grandes árbitros, grandes celebridades, grandes profissionais. E não era. Exatamente. Para você, Matheus, também concordo, discordo, sei que você é bem crítico da central do apito e do comentarista de arbitragem, que na verdade é uma coisa bizarra, né? Eu desde que saí do Brasil também tenho acompanhado jogos tanto de outros esportes como de futebol na narração original, e isso só existe no Brasil, comentarista de arbitragem. O máximo que existe é um cara que é especialista nas regras, e ele aparece assim quando acontece alguma coisa muito fora da caixa, que o cara explica qual é o procedimento, mas não de 5 em 5 minutos ficar, isso daí foi falta, o que você achou, o juiz está bem, até porque não é relevante para o jogo, né? Exatamente. Cara, assim, o público que acompanha futebol, ele de certa forma, ele conhece a regra no geral. E o público que acompanha futebol, a grande maioria deles, né, embora o futebol seja um esporte apaixonante, porque eu vi um tempo atrás aí uma reportagem até de um menino cego que se emocionava com o futebol e tal. O futebol tem essas coisas maravilhosas, né? Mas a maioria do público também tem 2 olhos, cara. E tem muita coisa que não precisa do comentarista de arbitragem, é só você ver. A televisão hoje ela tem 50 replays, 50 câmeras diferentes, e é o que você falou. Eu não sou contra ter o comentarista de arbitragem. Eu acho que o comentarista de arbitragem ele tem espaço no futebol, para momentos em que ele seja necessário. Aquele momento estranho que aconteceu alguma coisa que ninguém sabe muito bem qual é a regra, que existe isso no futebol também, né? O futebol tem um monte de regra, só que as coisas não acontecem de maneira tão frequente a ponto de a gente precisar disso. Então o que acontecia é que o cara ficava tomando espaço da transmissão, né, que deveria estar falando de futebol, que às vezes o narrador deveria estar narrando o jogo, que às vezes o comentarista deveria estar falando sobre a tática do jogo, sobre o que um time está fazendo, o que o outro está fazendo, e simplesmente o narrador ele se via constrangido a ficar chamando o comentarista de arbitragem para qualquer lance idiota que acontece dentro de campo. Um lance que qualquer pessoa que conhece minimamente a regra sabe o que tem que ser feito, né? Então, por exemplo, o Marcelo comentou da discrepância entre o que o árbitro, o comentarista de arbitragem fala e aquilo que é feito em campo. Eu acho que isso é um reflexo da ruindade também dos árbitros em campo. Muitas vezes o árbitro erra, né, e às vezes o comentário de arbitragem até está falando algo baseado na regra, embora eles errem muitas vezes também, porque a maioria desses comentaristas atuais de arbitragem eram ex-árbitros ruins. Essa é a verdade. Cara, o Sandro Meirahit era um péssimo árbitro de futebol. Ele era horroroso. Ele participou de várias... Horrível. Eles participaram de vários acontecimentos bizarros quando eles eram árbitros, né? Um que eu gosto particularmente, para também não ficar falando aqui que todo mundo é ruim, é o Salvio. O Salvio é um bom comentarista de arbitragem. É o melhor deles. Ele geralmente, quando intervém, quando entra, ele fala de maneira eloquente, ele, sabe, tem bom senso, porque o futebol tem a regra, mas ele também tem momentos onde é interpretativo, então você precisa de um pouco de bom senso para falar. E a verdade é isso, é que a transmissão de futebol fica extremamente chata e a gente se acostumou com isso, a gente normalizou, a gente acha normal que tenha que ter um comentário de arbitragem lá para bedelhar e encher o saco da transmissão, entendeu? Quando ele, na verdade, deveria ser chamado em situações específicas para explicar pontos da regra que sejam relevantes para o público que assiste poder entender qual foi a decisão do árbitro. Mas eu acho que o pior de tudo
da central do amigo, como o Marcelo falou, é justamente isso, que ela passou a servir de central do amigo. Então a gente, com o advento do VAR aí, né, toda essa polêmica que envolve e tal, eu acho que o VAR é uma ferramenta necessária para o futebol, eu concordo com isso, mas não nesses moldes que ele está. Só que a central do apito, ela coloca em xeque também um pouco da idoneidade do jogo. Porque nada garante que o cara que está lá na cabine de arbitragem, embora supostamente eles sejam isolados de informação, cara, hoje em dia é muito difícil fazer isso. Hoje em dia todo mundo tem um telefone, hoje em dia, enfim, todo mundo tem acesso a algum aparelho eletrônico ali que pode vir a levantar alguma suspeita. E se eu acho que se tem alguma suspeita a ser levantada, então a gente deveria olhar para isso com mais carinho, porque nada impede do cara... Quantas vezes a gente viu uma decisão de VAR absolutamente demorada no Brasil? 5 minutos para tomar a decisão. Cara, isso é muito tempo para o cara ter acesso a uma opinião de televisão. É tempo de sobra, entendeu? Então é mais ridículo ainda, porque os árbitros já é uma profissão pressionada, eles têm a formação ruim, isso acaba fazendo com que eles sejam ruins, né? Eles são tecnicamente ruins aqui, e obviamente eles não querem perder ali ou tomar uma suspensão, ou enfim, apitarem menos jogos por erros. E naturalmente uma solução seria esperar, por exemplo, soluções que vêm da televisão para ele poder apitar dentro de campo. Isso é um absurdo, isso seria o cúmulo do cúmulo do cúmulo. Então eu também comemoro muito o fim disso. Primeiro, porque as transmissões de futebol ficaram melhores, tudo indica. Segundo, porque a gente vai eliminar, de certa forma, assim, ou diminuir muito a possibilidade de ter esse tipo de interferência externa inútil, ridícula e bizarra que a gente se acostumou dentro de campo. Eles ainda, os comentaristas de arbitragem ainda vão participar das mesas redondas, né? Vamos dizer assim, do troca de passes. Aí tudo bem, eu acho que aí tudo bem. Eu acho que assim, ainda assim, existe uma pauta exagerada, então a gente fala demais de arbitragem. Os programas esportivos também são chatos porque fala-se demais de arbitragem. E acho que aqui a gente tem a missão de fazer até um pouco... Mas é todo mundo, né, Matheus? Não, tudo bem, com certeza. O torcedor ele precisa ser educado quanto a isso também. É o que eu falo sempre. O torcedor, ele é passional, cara. Então, contra o time dele, ele não quer que marque nada. A favor do time dele, ele quer que marque tudo. Aí não dá pra ser assim. E o problema Se você exige uma arbitragem melhor... A maioria dos lances polêmicos, vamos dizer assim, né, que acontecem, são interpretativos. Então vai ter um especialista de arbitragem que vai achar que foi pênalti, outro vai achar que não foi. E aí, né, vira aquela discussão, você fala de cada um, você vai tentar defender o seu time. E eu acho também que esses lances interpretativos não deveriam ser analisados pelo VAR. O VAR, para mim, tem que ser a bola entrou ou não, está impedido ou não, foi dentro da área ou não. Lance interpretativo, o juiz está ali para analisar na hora. Até porque você vê tudo em câmera lenta, né? Na origem da jogada, tudo vai parecer falta, vai parecer pênalti. Então, assim, até porque daqui a pouco não vai precisar nem de bandeirinha nem de árbitro, né? Pois é, se o VAR for decidir tudo, daqui a pouco a gente tira todo mundo daí. E os árbitros usam isso de muleta, né, cara? Mas aí também, qual a sua análise também, Henrique? Eu concordo com o que tanto o Marcelo quanto o Matheus falaram. O caminho já era esse mesmo, até porque, como acho que ou você ou o Matheus tinham falado, a transmissão ficava muito monótona. Toda hora você ouvindo o Luiz Roberto falar assim, e aí, Salve, o que você acha desse lance? E aí ele falava uma coisa, do nada vinha a câmera lenta e ele mudava de opinião. Então, graças a Deus acabou essa central do apito, e pelo menos permanece o comentarista de arbitragem nesses programas de mesa redonda, que aí eu acho pertinente. Porque muitas vezes a gente tem dúvida, até porque todo mundo não é 100% entendedor do futebol, e para isso eles serviriam. Agora, para ficar palpitando durante o jogo, era uma perda de tempo gigantesca, ainda fazia com que a gente perdesse a paciência. Então, para mim, só veio a somar esse fim da central do apito. Sérgio, você quer complementar também? Eu acho que meu ponto eu nem era tão contra ao comentarista em si ali para lances pontuais. Eu achava que ele participava muito, aí não tinha necessidade. Mas acho que para mim a pior parte é no programa esportivo, cara. Porque quando a gente fica dando tanta voz para lance, foi pênalti ou não foi falta ou não foi, era para ser expulso ou não, eu acho que perde um pouco da análise do jogo. E o brasileiro gosta disso, de falar, o meu time foi prejudicado, o meu time era para ganhar. Então,
eu acho que tira um pouco, acaba se falando muito da polêmica do jogo, do lance de expulsão, do que da bola rolando. Então eu particularmente prefiro mais esse fim da central do apito ali, que eu achava muito chato, do que um cara ali comentando um lance pontual. É isso então. Seguindo aqui, próximo final de semana a gente vai ter o primeiro jogo da final do Carioca, Flamengo e Fluminense. A gente tinha falado aqui semana passada, né, que essa data FIFA ajudaria o Flamengo, porque eles teriam mais tempo para recuperar seus jogadores, eles estão numa leve evolução ali nos 2 jogos contra o Vasco. E para você, Marcelo, você continua achando que o Fluminense é favorito ou tudo igual? Clássico é clássico e vice-versa. Mas pra mim, eu odeio ficar em cima do muro. Então pra mim o Fluminense é um pouco favorito. Então, óbvio que o tempo fora faz bem pro Flamengo, perdão. Mas ainda considero o Fluminense com um leve favoritismo. Henrique, você acha que esse burburinho aí, né? Não tem nada oficial, mas essa questão sobre o Diniz ser especulado na seleção pode de alguma maneira afetar o time do Fluminense para essa final ou não tem nada a ver? Cara, assim como o Matheus mesmo falou, acho que é muito sonho, até pro próprio Diniz, por enquanto, ele ficar pensando nisso, em ser técnico da seleção. Acho que, na minha opinião, como eu tinha dito semana passada, o Fluminense ainda é favorito, mesmo tendo o Flamengo tendo essa semana também para treinar, assim como o Fluminense. O Fluminense continua sendo favorito. Não é 60-40, é 52-48. Eu cravo o Fluminense aí como futuro campeão carioca. E acredito que isso não vai atrapalhar o Diniz, não. Eu até acho que incentive mais ele a fazer um trabalho cada vez melhor no Fluminense para que ele seja cada vez mais notado mesmo. Mas isso não vai atrapalhar o trabalho dele, não. Sérgio, para você também falou que achava o Fluminense um pouquinho favorito para esse jogo. Mantém a mesma opinião? Eu falei que se o jogo fosse na semana passada, o Fluminense seria favorito, mas que com esse tempinho de distância aí, e principalmente porque o Fluminense deve jogar fora na Libertadores, no meio dos jogos, isso diminuía o favoritismo do Fluminense. Mas ainda acho que é a primeira vez dos últimos anos que vai ser um clássico muito mais parelho, né? Você não vai ver o Fluminense jogando lá atrás por uma bola. O Flamengo tem muita qualidade, então isso pode um lance decidir a partida, igual quando foi no primeiro da Taça Guanabara, que chegou a fazer 2-0 mandando long gol. Então eu não vejo nem para o Flamengo nem para o Fluminense. De levinho, bem levinho mesmo o Fluminense. Mas vai ser um jogo, acho que, muito disputado. E o primeiro jogo, acho que é muito, muito cara de empate, assim. Acho que vai concentrar mais para o segundo jogo. Mas fica aí a dica. Quem quiser ir no jogo agora, tem ingresso à venda ainda para todos os setores, menos para norte do Flamengo. O resto, leste, oeste, sul, tá tudo disponível. Qual os valores? Vai ser um bom jogo Você sabe? De acompanhar, né? Qual o valor dos ingressos? Oi? Você sabe qual o valor dos ingressos? Ih, cara, não sei de cada... Procura aí. Não vai não, Sérgio? É que tu só vai agora em show, né? O cara é sócio, cara. Sócio não tem essa de valor, não, cara. Então, cara, tem que ver o show do Flusão, cara. Eu achei que o Sérgio já tá no Coldplay esses dias aí. Agora que ele tá, né, no novo momento da vida, eu achei que ele apareceu lá. O jogo ia ser domingo, né? Mas aí mudou pra sábado por conta da Libertadores. Deve ter jogo terça. Aí eu tinha comprado já o tardezinho, que é show, né? Que eu gosto de show. Uhum. Então, vou deixar só pro jogo da volta. Tá certo. Matheus, pra você, nós fomos os dois únicos aqui que não demos o Fluminense como favorito semana passada. Também mantenho a opinião. Qual a expectativa pro primeiro jogo? Mantenho porque não teve nenhum fato relevante lá na Gávea, né?
durante essa semana. Eu fiquei aqui torcendo para ter alguma picuinha, algum negócio que favoreça e tal, aquela coisa, mas a gente sabe que em semana de decisão aí pro Flamengo é só pauta positiva lá no Ninho, né? Então, eu não vejo nada que mude esse panorama. Acho que, assim, a minha opinião se baseia no fato de que o Flamengo é um time melhor. Acho que no futebol, embora eu tenha falado aí ainda nesse programa que realmente tática, etc., desempenho físico, tudo isso diminuiu muito a diferença entre o talento e essas coisas no jogo. Mas acho que o Flamengo ainda é um time bastante superior, então eu tendo a acreditar, dado o fato de que eles tiveram uma semana aí para trabalhar, etc., e ganharam do Vasco, ganharam um respiro lá, a questão do Vitor Pereira. Eu ainda acho que eu diria que 51-49. Flamengo, se eu tivesse... mas tem que ver o lance do Arrascaeta, que ele foi até cortado da seleção, né? Como é que ele vai estar nessa semana aí. Então, e o Fluminense talvez tenha a estreia do Marcelo, que aí vai ser um atrativo a mais das finais, né? Então vamos ver. Eu não acredito que o Marcelo entre de titular de qualquer maneira. Titular não. Eu acho perigoso. Mas faz diferença, mas faz diferença. Ter o cara ali no banco, acho que faz diferença. Acho que motiva todo mundo. Acho que todo mundo lá tá um pouco motivado para jogar de alguma forma ou não com o Marcelo. E eu sinto que ele tá muito motivado também para jogar. Isso para mim é o mais importante de tudo, né? Porque ele fez o que ele tinha que fazer mesmo, voltou pro Brasil, tá motivado para jogar. E é isso. Mas eu acho que realmente, assim, não vejo nada que mude esse panorama. Acho que se existe favoritismo, ele é muito pequeno, é ridiculamente pequeno, porque o Fluminense de fato foi melhor, mas o Flamengo é mais time. Então, é isso. Tudo pode acontecer. E o Fla-Flu a gente já sabe que começou 40 minutos antes do nada. Então não dá pra fazer muita previsão. Então é isso. Só pra encerrar aqui, eu achei aqui o preço dos ingressos, né? Valor dos ingressos. Lembrando que o Flamengo é mandante, né? Flamengo é mandante, então... Flamengo é mandante. Aí o Flamengo tem uma cacetada de sócio-torcedor diferente, planos diferentes. Mas como a Norte está já esgotada, vou falar que o valor da Leste superior, que varia de R$ 32,50 até R$ 65. Para o público geral é R$ 130 a meia 65. Leste inferior, público geral 150, meia 75. Oeste inferior, público geral 200, meia 100. E o Maracanã mais custa para o público geral R$ 700, que aí tem uma comidinha ali, né, um suquinho. E para os sócios do Fluminense vão ter desconto proporcional no setor sul. Salgado, hein? Salgado. Tá de graça, não. Então é isso, lembrando que a gente está gravando esse podcast no dia 27 de março, segunda-feira, e somos o primeiro programa esportivo que vai falar sobre os grupos dos cariocas, tanto na Sul-Americana como na Libertadores. Marcelo, por favor, o grupo do Botafogo na Sul-Americana. Quer o grupo todo ou tu quer só comentários? Não, diga o grupo aí pro público poder saber do que a gente tá falando, né? Tá, o grupo do Fogão tem uma lembrança aos tricolores, né? Que estão aqui presentes. Então eu vou iniciar com o grupo... Liga Deportiva Universitária? É a LDU do Equador. Né? Altitude. Então a LDU de Quito é a cabeça de chave do grupo do Botafogo na Sul-Americana. Sérgio isso aí. Já seria um impeditivo para certos clubes aí. Logo depois temos o Botafogo como segundo time do grupo. O terceiro clube é o César Vallejo do Peru, se não me engano. Seria mais um clube Esse aqui vai surpreender. Esse vai pagar o Botafogo. Sabe por que esse vai surpreender? Sabe por que vai surpreender? Sabe quem treina esse time? Felipe Tigrão. Quem? Louco Abreu. Olha só. Se ele não jogar, vai ter gol dele. Vamos ter o primeiro caso de técnico tendo a lei do ex, hein? Então, rapaz, essa notícia perigoso para um pouco, hein? Para o Glorioso. Polêmica ali. Ele se escala? Ele joga no ataque também? Pode ser. Olha, ele é maluco, né? Ele é capaz dele querer jogar contra o Botafogo. E vai meter gol, né? Se jogar, né? Essa defesa é lixo. Que, aliás, se classificou agora poderosos 3-1 contra a Portuguesa. Foi bem. Então
não seria nenhum, assim, nossa, o adversário, mas a gente sabe o poder de complicação que o Botafogo faz em todos os seus jogos. E o último então, time? Esse é o terceiro adversário, esse é o terceiro time do grupo A da Sul-Americana, que é o grupo do Botafogo. E por último, nós temos o poderoso Magallanes, do Chile. Esse eu não tenho informação nenhuma. É o Churo Marublejo Magallanes. Deve ser outra água com salsicha que o Botafogo vai se complicar. Então, já dando prognóstico. O legal é que o Marcelo tá falando que é água com salsicha, sendo que o time dele tá bem demais. Mas o meu time também é água com salsicha. Então esse grupo, eu poderia falar que o favorito é LDU de Quito, mas não vai ser. Vai ser o Botafogo. O Botafogo vai passar em primeiro na Sul-Americana. Bom, pelo que você falou aí, um time do Chile, um do Peru e um do Equador na altitude. Sérgio, viagens longas, bem distante do Rio de Janeiro aí mesmo. Desgaste vai acontecer com certeza. No meio do brasileiro, né, ou das outras competições também. Para você, o Botafogo avança? Naquele outro regulamento não avançaria. Passando em primeiro, não ia avançar não, eu acho. Só que e a Sul-Americana tem aquela característica no começo do pessoal poupando, né? Dependendo de como tá nas fases da Copa do Brasil, no Brasileirão. Mas agora a Conmebol botou esse plus aí de grana para cada vitória. Ao invés de ser só pelo jogo, antigamente jogou tantos jogos, ganhava X de dinheiro. Agora, se ganhar o jogo, também ganha o dinheiro. E isso até evita aqueles timinhos lá que já estão eliminados. Aí joga com mais seriedade para ganhar acho que é $100 mil por jogo, por vitória, aliás. Então isso é um dinheirinho aí que faz diferença, né? Mas eu acho que o Botafogo passa. Não passa em primeiro. Ele deu o favorito, ainda mais lá na altitude. Também confesso que não sei como é que a LDU está, não quero nem saber como é que a LDU está. Estou satisfeito dela estar aí na Sul-Americana. Mas um grupo ok. Henrique, para você também um grupo passável para o Botafogo? Sim, mas só um ponto, Sérgio. Se o Fluminense não se classificar na Libertadores, vocês vão para a Sul-Americana, tá? Aí corre risco de viver um novo trauma. Se ficar em terceiro no grupo da Libertadores. Ele gosta de provocar. Essa Fluminense, mas sim. Tá traumatizado com o Fluminense. Essa Fluminense, porra. Ué, eu tenho que falar, cara. O Vasco vai jogar um amistoso sexta-feira, pô. É o que eu tenho pra falar do Vasco. Vasco e quem? O Vasco é calendário europeu. 38 jogos só agora, não tem isso? 39, cara. A gente vai jogar um amistoso agora, sexta-feira, contra o Atlético lá de Minas. Bom time. Bom time. Mas palpite pra esse grande jogo, sexta-feira? Isso aí não é pauta, então, por gentileza, vamos focar aqui. O grupo do Botafogo é um grupo extremamente passável, porque eu não conheço esse Universidade César Valerro, muito menos o Magallanes. Então, acho que o Botafogo passa, sim. Só que é aquilo, né? O Botafogo é um time ruim, então tem tudo para se complicar, mas eu acredito que passa. Bom, vamos voltar para... O César Valerro é o 6º colocado do Apertura lá do Peru, né? Se eu não me engano, tá no início dos nacionais, tanto que a LDU tá no meio de tabela ainda. Louco Abreu fazendo um bom trabalho, então. Fazendo um bom trabalho. Mas aí, só um rápido ponto sobre a Sul-Americana. Eu acredito que o grupo da morte dessa Sul-Americana esteja pro pobre Red Bull Bragantino. Estudiantes, Bragantino, Oriente Petroleiro e Taquari. Lembrando um amigo aí que falou que o Bragantino estava muito bem, né, no ano, né? Aí rodou na Copa do Brasil, rodou no estadual. Falaram isso, Sérgio? Teve isso? Fui amplamente criticado por essa frase no último programa. Acho que eu me empolguei um pouco com o termo voando. Mas que o Bragantino melhorou em relação ao trabalho mequetrefe que o Barbieri fazia nos seus últimos meses de clube, melhorou. Tá, então... Agora, Léo, se me permite, o Magallanes está brigando para não cair no chileno. No chilenão? Cruz, credo. Ele tá em 14º, são 16 clubes, tá? Ele tá com 8 partidas
Disputou 8 partidas e tem 8 pontos. Dito isso, então, pra você, o Fogudo passa? Dito isso, pra mim, o grupo é muito passável. Se eu tivesse que apostar em primeiro lugar, apostaria na LDU por conta do complicador da altitude. Mas Tricolor sempre tem um pé atrás com a altitude. Então, pode ser que o Botafogo passe em primeiro, caso ele faça um trabalho minimamente profissional, que é o que o Fluminense não conseguiu fazer em 2008 lá. Dito isso, o Botafogo está eliminado. Então, vamos voltar para as pautas aqui, né? Senão vão me criticar que eu perdi o vestiário, tal, os jogadores estão fazendo o que querem. Mas eu conheço o Botafogo há 30 anos e eu não espero nada dele. Então, assim, tudo pode acontecer. Em 2017 a gente achou que não ia nem chegar. Inclusive nada. Chegou às quartas de final ali, quase ainda passou do Grêmio. Aí quando chega, o que o Sérgio falou, quando chega como favorito, vai ser o último do grupo. Então, assim... e para lembrar que vai pegar, se não ficar em primeiro, vai pegar o terceiro colocado e vier da Libertadores. Então pode ser que venha algum time bom aí, né? Deve vir. Melhor do que o Magalhães. Veremos. Veremos. Dito isso, já temos os grupos da Libertadores? Temos os grupos da Libertadores. Vamos falar de Flamengo primeiro, então. Beleza. Alguém tem o grupo aí do Flamengo? Grupo A, né? O grupo A do Flamengo. Quase morri do coração durante o sorteio, olhando ao mesmo tempo, pelo primeiro time que saiu o Fluminense, mas depois deu uma clareada. Mas vamos falar aqui do grupo A do Flamengo. Fala. E vai pegar o Racing da Argentina, o Alcas do Equador e o Nublense do Chile. Beleza, hein? Não, o Racing costuma complicar, né? Mas o Racing é um difícil. O Racing é difícil. Mas os outros dois ali, acho que o Flamengo passa possivelmente em primeiro com alguma tranquilidade. Não sei vocês. Porque tava todo mundo com medo o Galo poderia pegar qualquer time brasileiro. Então tava todo mundo com medo do Galo cair ali nos seus grupos, né? E aí sim seria o grupo da morte. Inclusive quase caiu o Fluminense, quando a gente tava olhando ali. Que o grupo do Fluminense é o River Plate, que é o cabeça de chave ali, né? Aí saiu o Fluminense. Meu coração levemente parou, imaginando que poderia vir justamente o The Strongest da Bolívia, que é aquele time que ganha todo mundo lá na altitude e perde todo mundo lá embaixo do morro, né? Aí eu falei, porra, se cai o Atlético Mineiro junto com o The Strongest aí, já era. Mas veio o Sporting Cristal do Peru, que já é um time, teoricamente, é o mais fraco do grupo, né? Apesar que eu acho que o The Strongest é mais fácil, apesar do nome ser The Strongest, né? Mas ele não é nada de Strongest, não. Então, eu acho que River e Fluminense bem favoritos. Principalmente, quem vai ficar em primeiro, acho que é quem conseguir tirar pontos do The Strongest lá no Morro. Pode repetir o grupo do Fluminense? Por favor. É River, da Argentina, Fluminense, The Strongest da Bolívia e Sporting Cristal do Peru. Eu acho esse grupo do Fluminense bem mais complicado que o do Flamengo, pra falar a verdade. Não, muito mais complicado. Não tem comparação. Muito mais complicado. O River é o River, né? Gigante argentino. O Sérgio falou do Sporting Cristal aí, mas eu dei uma o Sporting Cristal não é... O Sporting Cristal é vice-líder, tá? Do Peruzão. O Sporting Cristal é o vice-líder. Isso é preocupante. E eles também têm altitude, né? Tem quem? Cuidado. Também tem altitude? Não é possível. No Peru? Tem altitude no Peru, pô. Dito isso, seria o grupo da morte, então, do Fluminense? Cara, não diria, não sei, porque eu não vi os outros grupos, mas esse grupo aí é chato, porque esses times aí, o The Strongest e o Cristal, são aqueles times que conseguem tirar ponto, conseguem tirar ponto dos outros. Del Valle, Corinthians, Argentinos Júnior e Liverpool do Uruguai. Não é um grupo facinho, não. É mais fácil do Fluminense, mas não é um grupo fácil, não. O grupo do Atlético Paranaense, pra mim, é o mais difícil que tem. Porque você tem o Libertad, que vira e mexe, tem um time enjoado lá. O Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense e o Alianza Lima do Peru. Tá, vamos lá. Só fazer uma correção aqui, Sérgio. O estádio do Sporting Cristal não é na altitude, não. É o estádio absoluto. Estádio Alberto Galhardo, em Lima. Tem altitude de 154 metros. Então, ali no nível do mar. Eu botei aqui, estádio do Sporting Cristal.
Não é o estádio Alberto Galhardo? É isso? É esse mesmo. Enfim, então, acho assim, que... Não tendo altitude facilita bastante. O River Plate realmente, assim, pra mim é muito mais difícil que o Boca, né? Nos últimos anos, obviamente, o River é bem mais forte que o Boca. Então, dos times argentinos era mais difícil, que a gente podia pegar. O The Strongest tem a questão da altitude, acho que aqui no Maracanã vai ganhar. O Sporting Cristal tem que ganhar, mas com a ressalva de que não é um time muito fraco do Peru. Ele tá lá em segundo lugar. O Fluminense acho que pegou o pior cabeça de chave possível, porque não podia pegar nenhum Flamengo, nenhum Palmeiras. Pegou o pior. Dentre os do pote 3, eu acho que também é o pior, porque o pior no sentido de mais difícil, que o The Strongest tem essa altitude lá. E do pote 4, eu confesso que não me lembro. Graças a Deus. Cara, olha só. O cenário é o seguinte. O cenário é o seguinte. O grupo do Fluminense é o mais difícil. Eu também achei o grupo do Fluminense bem difícil, cara, porque esse time... Porque o que concorreria com esse seria o grupo G, que tem os dois Atléticos, né? O Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. O Libertad do Paraguai, que é um adversário enjoado. E o Alianza Lima do Peru. Né? Mas, dadas as devidas comparações... Não, eu imagino assim que pro Fluminense do Diniz jogar na altitude, né, com aquela intensidade, toque de bola, marcação, pressão ali, assim, vai ser difícil de manter o nível, né? Vai ter que dar uma mudada. Mas todo mundo vai tropeçar lá, eu acho, lá no ponto de Strongest. Nunca se sabe, né, cara? Mas assim, acho que o Fluminense, segundo lugar ali, já tá bom, tá de bom tamanho. A prioridade é classificar. Exato. Tem time pra classificar, né? Tem time pra classificar. É difícil de dizer. Pode até ser o primeiro, mas... O Sporting Cristal enfiou 5 no Nacional do Paraguai na fase prévia da Libertadores. O Flamengo... Tem que olhar com mais carinho. Se eu não me engano, esse Sporting Cristal tem o famoso atacante Brenner. E é treinado por um técnico brasileiro, se eu não me engano. Não, é o cara que era do Corinthians? Não, esse mesmo. Não, o Carinho? Esqueci o nome dele. Não, é o Mito Mendes? É o Mito Mendes? Não. Esqueci o nome dele. Mas tá sendo bastante elogiado, se é o que eu tô pensando. Treinou o Atlético Paranaense, depois treinou o Corinthians, né? O Thiago Nunes. Isso, esse mesmo. Thiago Nunes. Não, o técnico do Sporting Cristal é o Roberto Mosqueira. Então quem que... o Thiago Nunes. Vocês estão falando um monte de besteira aí, cara. Não, mas ele treina realmente alguém que tá na Libertadores, eu vi o jogo. Que passou na pré-Libertadores. Eu vi isso aí também. Porra, Matheus, eu tô certo. É isso mesmo. É o Thiago Nunes. Caraca, tira esse moleque daí, pelo amor de Deus. Mais uma vez, o cara com informação truncada. Não, se você jogar no Google, vai aparecer, tá desatualizado o que aparece no Google. Mas aí se você entra na página do Wikipédia, aí tá lá realmente que é o Thiago Nunes. Thiago Nunes é o técnico dele. Assim, interessante, porque o Thiago Nunes é um técnico de patamar até superior do que o Sporting Cristal. Embora ele não seja grande coisa, né? No Brasil teve um trabalho bom que foi aí o Atlético Paranaense, mas surpreendente que ele esteja lá. Preocupante, cara. Esse centroavante é o Brenner, ex-Botafogo. Não, e além de tudo, eu acho que o grupo do Flamengo também facilitou as viagens, né? As viagens são curtas. Então o Flamengo vai sofrer menos com desgaste, até que a gente estava falando aí das finais do Cariocão, né? Que pode ser uma vantagem para eles também. Aqui, eu acho que esse tweet aqui reflete até um pouco o assunto que a gente estava falando antes. Fluminense e Flamengo vão viajar entre as finais do Campeonato Carioca. Fluminense vai a Lima, no Peru, enfrentar o Sporting Cristal, vai viajar 3.700 metros, mas não tem altitude. E o Flamengo vai para Quito. 3.700 quilômetros, né? 3.700 quilômetros, desculpa. E o Flamengo vai para Quito enfrentar o Alcas, que é uma viagem mais longa, praticamente o dobro do Peru, só que joga na altitude, o Flamengo. Ou seja, no meio das duas finais, os dois times vão disputar a estreia da Libertadores. E agora a pergunta, vocês acham que alguma chance de poupar jogadores?
Ou vai força máxima tanto na final quanto na Libertadores? Primeiro jogo, acho que não. Da parte do Diniz, eu creio que não. O Diniz não tem essa cultura de poupar jogador. Eu não vejo sentido. E ele tá sedento pelo título, pelo primeiro título da carreira dele, eu acredito. Eu acho que o Vitor Pereira também não vai fazer isso, não. Ainda mais pela pressão que ele tá no Flamengo, eu acho que ele ainda não vai fazer isso, não. Não, eu não vejo sentido poupar. Assim, ficaram 2 semanas treinando. Vai poupar agora pra ir falar de cansaço? Não vai poupar agora, não. Mas não só pra completar, o The Strongest é líder do boliviano, Sporting Cristal, líder do peruano, River Plate é líder do argentino. Bom, então... E o Fluminense é líder do carioca. TDD definiu o grupo do Fluzudo, é o grupo da morte da Libertadores. Sim, agora... Não restam mais dúvidas. Agora realmente não restam dúvidas. Esse comentário que você fez aí. Que é preocupante, porém desafiador. Eu conhecendo o Fluminense também há 28 anos, acredito que ele vai passar porque o Fluminense gosta desses jogos também grandes aí, fora de casa, River Plate, já fez muita graça com o Boca Juniors lá na Argentina. Então acho que dá. Agora, que é o grupo da morte. Pô, jogo grande no Brasil, Matheus, mas na Libertadores vocês não estão muito... Não, você tá equivocado. Não, você tá equivocado. Mas na outra Libertadores, um dos poucos times que venceu o Boca Juniors na Bomboneira. Paysandu foi outro. Beleza, o troféu ganhou do Boca Juniors, é isso que vocês querem. Não, meu comentário era que o Fluminense é competitivo nesses jogos. Calma. Tem nada a ver ganha o campeonato. Ele é competitivo nesses jogos. E o Fluminense pode vir a ser competitivo. É melhor pro Fluminense pegar o River, esses times lá também. Pegar o River do que a LDU. Por exemplo, com certeza. Por exemplo, eu acredito firmemente que o Fluminense pode ter um desempenho melhor jogando contra o River no Monumental do que jogando contra o The Strongest na altitude. Eu acredito. Não, o Fluminense em 2021 ele ganhou do River lá e empatou aqui no Maracanã. Na Libertadores. Então, é isso. Mas não tem expectativa de jogo fácil na Libertadores mesmo. Tem, por exemplo, esse grupo que o Flamengo pegou aí com esses times semi-profissionais. Que ninguém conhece. Pode poupar, o Flamengo pode poupar. Vamos fazer uma rodada... No Nublense acho que é nível do mar, então dá pra poupar, dá pra meter 5-0 o Flamengo. Esse Alcas aí eu desconheço, não sei se tem altitude. Não, acabou de falar que vai é verdade, 3.700. Perdão. Clima de hostilidade entre os amigos. Então, mas beleza, vendo aqui pro Rio de Janeiro, o Flamengo tem tudo, tanto no Nublense quanto no Alcas, né, dá pra vencer lá na altitude, né, deve ser um time horrível de se assistir, de se ver, então o Flamengo tem tudo pra ganhar tanto aqui quanto lá. A questão é mais o Racing pra mim do Flamengo. Vai ser a melhor campanha do geral, acho, Flamengo. É possível. Eu acho que tem possibilidade. Tem possibilidade. Vamos fazer só uma rodada rápida, então, assim, de palpite. Pra quem passa de cada grupo? Não. Falando só dos cariocas, Flamengo e Fluminense passam em primeiro pra você. Qual a posição de cada um na fase de grupos? Pra quem? Tá falando com quem? Pra Flamengo e Fluminense. Porra, Âncora, tem que falar aí pra quem, né? Cara, tem uma cabeça aqui fora você. Flamengo e Fluminense. Passam em primeiro, segundo, terceiro, quarto. Pra mim, Flamengo passa em primeiro, Fluminense passa em segundo. Isso. É difícil, Henrique? Tu não direcionou a pergunta, pô. E agora? Como é que eu vou saber? Agora é pra quem? É pra mim? Pô. Tá brincando. Porque ele falou agora. Tenho déficit de atenção, cara. Desculpa. Mesma coisa do Marcelo. Flamengo em primeiro, Fluminense em segundo. Sérgio. Flamengo em primeiro, Fluminense em primeiro. Matheus. Flamengo em primeiro, Fluminense em primeiro. Vamos ver, o pessoal tá... E você, Leonardo? Flamengo primeiro com certeza, Fluminense segundo. Quer dizer, Flamengo com certeza, né? Fluminense em terceiro. Aí pega o Botafogo na Sul-Americana e elimina o Botafogo. Aí é ponto futuro. Aí não tem... Aí tem que se mandinar pra ver qual vai ser o sorteio lá na frente. Bom, então é isso. Terminamos animados. Mais um TDD. Chegando ao final. Bom estar com vocês. Vamos lembrar a galera aí de deixar o like. Por favor, Sérgio, faça as honras.
Não, por favor, né, gente? Deixa o likezinho aí no vídeo. Vamos botar aqui em cima aqui o card do vídeo anterior para você assistir o vídeo anterior. Ativem o sininho de notificação. Pai, você perguntou como é que faz? Clica naquele sininho lá, que aí você vai ser notificado sempre que tiver um vídeo novo no canal. Então é só clicar no sininho. Deixa um comentário também, que vai com ideias, com críticas. Ô Sérgio, não se empolga muito no que vai ter nesse vídeo não, que não tem editor não, hein? O editor aqui, ele é ainda um pouco novato. Aqui, ó. O card aí tu bota aqui em cima. O sininho tá aqui embaixo. Olha a pressão que o cara jogou pro editor do vídeo, velho. Tem que ter card agora. Quer fazer quem preferir pode assistir. O time melhorar, né? Spotify também, né? No Spotify, gente, por favor, também bombem lá na plataforma lá do Spotify. Aí você pode colocar aí na sua... indo pro trabalho, fazendo seu exercício físico, sua caminhada, sua esteira. Eu adoro fazer isso. Bota lá porque a gente precisa disso. Likes. Assistiu, tem que dar like. Eu boto nosso podcast pra tocar enquanto eu tô fazendo academia lá. Dá um bom ânimo. Exatamente. Então, ó, fica a dica aí. Exatamente. Então é isso, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima, galera. Valeu, pessoal.